Você mencionou que teve prejuízos, né, nessa jornada. E, Uhum, tipo assim, muitas pessoas pensam que, tipo assim, eu vou começar a investir, vai ser só lucro e não sei o quê. E, tipo, você pensa que vai ser só olha um lado positivo. uhum. Aí, tipo assim, queria que você falasse um pouco sobre esses mitos de investimento e, tipo, qual a sua opinião sobre eles. Cara, existem algumas coisas que são fundamentais para todas as pessoas que desejam investir. Elas precisam, se conhecerem. Hoje, uma das coisas mais valiosas dentro do mercado financeiro é o autoconhecimento. O investidor precisa saber qual que é o nível de resistência dele a perdas e como que ele lida com as suas expectativas, que é o que você falou. Muitas pessoas, para não dizer a totalidade delas, quando pensa no mercado financeiro, não somente no universo das ações, mas eu posso falar das criptomoedas, dos fundos imobiliários, dos Uhum, títulos do governo e tantas outras classes de ativos, as pessoas estão pensando em lucros exorbitantes. Então, tem gente sim. que entra hoje no mercado financeiro querendo ficar rico do dia para a noite. Isso é um problema. Eu também passei por uma fase assim, que eu queria resolver todos os problemas da minha vida no menor espaço de tempo possível e com o mínimo possível de esforço em termos de investimento. Então eu cheguei a fazer operações extremamente arriscadas na bolsa e que de fato não deram muito certo. Então, assim, eu acho que para todas as pessoas que pretendem entrar no universo dos investimentos, é necessário que antes ela invista em conhecimento, Aham, que ela procure pessoas que são capacitadas, que têm experiência, que ela vá na internet, que ela se aproprie de materiais. Esse trabalho que vocês estão desenvolvendo é um trabalho Sim. essencial, ele é fundamental para isso. E a partir daí, a pessoa vai se conhecendo, vai conhecendo o mundo dos investimentos e ela começa a compreender os riscos que estão envolvidos e como é que ela pode controlar esses riscos. Tem gente que chega para uhum, mim e fala, Tom, eu quero investir em ação, mas é o seguinte, se eu ganhar, eu ganho muito, se eu perder, eu perco tudo? Não, não é assim. Não é assim. uhum. A depender do tempo que você tem para você investir, a gente pode entrar em tipos de investimentos que são mais a longo prazo. A gente tem que saber escolher necessariamente, né, quais são os bons investimentos a longo prazo. Eles podem ser mais arriscados, mas no longo prazo a gente vai pulverizar esse risco. Então, com o passar do tempo, a gente vai vendo a nossa carteira de investimentos crescendo gradativamente. Mas isso exige da gente muito controle emocional, mindset atualizado. O pessoal gosta muito de falar de Uhum. mindset na atualidade. Ele Uhum. precisa ter uma disciplina muito rígida sobre os dias que ele deve investir, os meses que ele deve investir, a quantidade que ele tem que investir a cada mês, e que, né, a cada lucro que vem, que ele também não fique muito seduzido em retirar aquele lucro para ele gastar aquele dinheiro com alguma outra coisa, porque senão essa pequena ação no curto prazo acaba impactando muito na vida financeira dele, nos seus investimentos no longo prazo. Sim, isso que você falou é bastante verdade. As pessoas não possuem tanto conhecimento sobre ações, o mercado, a bolsa, e acabam entrando achando que vão fazer dinheiro de forma muito fácil, sem esforço. Só que a gente sabe que não é bem assim, e acaba com muitas pessoas que entram, ficam, tipo, possuem uma aversão à perda, e, assim como você falou, elas gastam, tipo, ganhou um dinheiro, já tira e vai gastar. Só que aí com Uhum. isso não vão acumulando as ações. É, E também hoje as em dia, pessoas. Pode falar. hoje em dia, né, Arthur, por conta das redes sociais, a gente vê muitos influencers que instigam a ganância das pessoas. É. Sim. Isso é perigosíssimo, sabe? E, assim, eu posso dizer, assim, com uma certa propriedade, que muitos deles não investem ou não têm conhecimento profundo sobre. Uhum. Mas eles estão Sim. ficando ricos e estão ganhando dinheiro A vendendo base dos cursos. outros. É. É. Vendendo cursos. Acontece muito isso na internet atualmente. Sim. Então, assim, até para a gente saber escolher as pessoas é importante. E não sei porquê, mas enfim, eu quero mencionar aqui, eu acabei não citando, mas eu acho que é importante também falar sobre. Investir é a última etapa de um longo processo. A primeira parte dessa etapa, e vocês têm clareza quanto a isso, né? Não tenho dúvidas,
é você se educar financeiramente. Saber Sim. que a partir daquilo que você ganha, X% deve ser voltado para a sua qualidade de vida, uma outra parte do dinheiro precisa ser muito bem controlada para você ter ali, né, pagar suas contas em dia, e uma parte do que sobra ser aplicada para que a gente consiga colocar então dinheiro para trabalhar para a gente. Tem muita gente que quer investir para pagar dívida. E aí eles estão assumindo riscos maiores ainda. Risco de Quando na ficar mais realidade, endividados. exatamente, né? De repente ele tem um dinheiro na mão que poderia reduzir essa dívida, atenuar parcelas de um financiamento, de alguma coisa nesse tipo, mas aí ele resolve pegar esse dinheiro e colocar numa classe de ativos, também acreditando que ele vai conseguir levantar uma quantidade de dinheiro que vai quitar todas as suas dívidas. E aí está o problema. Se ele está endividado, numa boa parte das vezes, essa dívida foi criada por ele, pelas próprias mãos dele. Então é preciso identificar as causas que o levaram ao endividamento, cuidar dessas causas, alterar, transformar a vida financeira desse sujeito, equilibrar suas contas, para depois, com o dinheiro que sobra, agora de verdade sobra, ele então pensar Sim. em começar a investir. O investimento ele tem que ser a última etapa de todo um processo chamado educação financeira. Isso que você falou é muito verdade, que as pessoas hoje, atualmente, tipo, já querem, tem o dinheiro de falar, ah, vou investir porque vou ganhar muito dinheiro. Aí já quer colocar sem ter o conhecimento, sendo que, tipo, o ideal para a pessoa que quer começar a investir é o dinheiro que ela tem e investir no conhecimento para depois ela ir aplicando. As pessoas já É querem isso. começar aplicando. É isso aí. Não, voltando um pouco no tópico que a gente estava conversando antes, eu acho que, tipo assim, uma coisa que as pessoas pecam na hora, tipo, de começar a investir é que, ao olhar esses influencers sobre investimento, entre aspas, tipo assim, elas olham o sucesso deles e pensam que, tipo assim, ah, ele conseguiu o sucesso investindo. Só que, igual o Tom falou, nem sempre foi investindo. Eles podem estar criando esse patrimônio, vendendo cursos e tal. Então, tipo assim, acho que elas têm que, é igual você falou, escolher muito bem as pessoas que ele vai se inspirar. E, É, o, o, os influencers, eles estão, de alguma maneira, investindo, mas não investimentos nos quais nós estamos aqui discutindo sobre eles, né? Eles é, estão ali empreendendo. E sim, dentro do empreendimento dele, ele está conseguindo converter vendas e está aumentando significativamente ali o caixa financeiro dele. Mas aí é que tá, né? Os conteúdos que eles estão vendendo, será que de fato, né, são bons conteúdos? Será que de fato aquilo que eles ensinam tem respaldo matemático, respaldo estatístico, probabilístico? uhum, Quando a gente está no mercado de ações, quando a gente está no mercado de criptomoedas, não é simplesmente olhar para um gráfico. A gente tem que ter conhecimento matemático, probabilístico, estatístico. A gente usa planilhas do Excel, a gente faz modelagem usando alguns programas, então a gente consegue prever alguns movimentos e cenários, porque a gente faz, de um lado, uma análise que a gente chama de análise técnica, associada, do outro lado, a uma análise que é uma análise fundamentalista, em que a gente vai avaliar a situação de uma economia local, de um país, e a situação de uma economia global, né? A economia do mundo, porque os países hoje, inegavelmente, estão ligados, se não diretamente, indiretamente por diversas vias. Então, para aqueles que pretendem, né, e desejam investir, é importante buscar conhecimento seguro e nunca deixar de estudar. Sabe? Porque a cada uhum, momento que você avança, a cada coisa que você lê, a cada pessoa que você conversa, é importante conversar sempre. A gente não tem essa cultura, né, Uhum. gente? Para ampliar A os gente pontos de é, vista. Exatamente, a gente não tem ainda no Brasil uma cultura de vamos sentar para falar sobre dinheiro. Não, a gente tem aquela coisa, eu não vou falar sobre dinheiro, fulano está ganhando muito dinheiro, o que está acontecendo? Eu não pergunto para ele o que ele tem feito, se ele tem alguma dica, se tem alguma coisa que ele pode compartilhar comigo que ele considera como sendo valioso. Não, a gente fica só, nossa, fulano está bem, nossa, como eu Uhum. gostaria, poxa vida, aí está dando sorte. Mas a gente não tem esse hábito de sentar e falar, gente, vamos falar sobre investimentos?
O que vocês acham que tem de coisa boa ultimamente? Quais são as justificativas, né? As razões que levam vocês a acreditarem sobre isso? Quais os caminhos vocês acham que são seguros para a gente fazer um aporte? E, por fim, né? Se eu invisto para quê? Qual que é o fim? O dinheiro não pode ser um fim nele mesmo, né? Quando a gente investe, a Sim. gente não está buscando necessariamente aumentar o nosso caixa, a conta no banco. Não, o dinheiro que a gente está colocando para trabalhar para a gente, o dinheiro que a gente conquista por meio do nosso trabalho, é, ao final da história, para realizar sonhos. Então a gente tem que pensar também sobre os sonhos que a gente quer realizar, se a gente dá conta, se a gente não dá conta, se a gente não dá conta no curto prazo, mas se a gente se esforçar um pouco mais durante um tempo, se a gente vai conseguir, e tudo isso, mais uma vez, como eu disse aí, né, agora há pouco, faz parte da educação financeira. Sim. Voltando àquela parte dos cursos que você falou, isso é, tipo, muito presente na internet atualmente. Porque as pessoas, tipo, muitos influencers que possuem até um número de seguidores altos, começam a vender cursos para ganhar dinheiro nas costas das pessoas. E nesse Uhum. curso elas meio que prometem coisas, como se estivessem não vendendo curso, mas sim o sonho de enriquecer. E muitas pessoas com isso, com pouco conhecimento, acham que com esse curso vão enriquecer de verdade e acabam comprando, pagando o preço alto. Exatamente, exatamente. É por aí que as coisas transitam.